Lucas falou que está na BR-060. Vamos conversar um pouquinho com ele? Ele tá acompanhando aí desde cedo uma ocorrência do Corpo de Bombeiros. Ele contou aqui, vai trazer os detalhes, que um ônibus escolar pegou fogo às margens da via. A imagem assustou quem passava pelo local. Olha só a altura das chamas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Lucas, bom dia para você. Você começou dizendo que parece que teve uma pane elétrica. Foi isso que causou? Bem-vindo. Olá, VV. Bom dia para você e a todos de casa. É isso mesmo, viu? Essa informação que me deu foi o próprio motorista desse ônibus que contou detalhes, assim, por alto ainda, do que pode ter acontecido com essa pane que causou esse incêndio. Segundo ele, esse ônibus aqui, ó, que está aqui atrás de mim, ele é um ônibus que está inativo, que ele é levado para poder fazer um suporte em relação aos alunos que pegam o ônibus escolar. Mas esse ônibus em específico estava inativo e estava saindo de Alexânia e indo até Santo Antônio do Descoberto. Ou seja, ele estava indo para a garagem de uma até a outra. Não tinha aluno nele, ele estava inativo e por isso, segundo o próprio motorista, pode ter causado essa pane elétrica e causou este incêndio, porque estava muito tempo parado lá na garagem. O outro ônibus que também ajuda os alunos a fazer o transporte escolar está um pouco ali à frente, depois eu vou mostrar para você. Mas aqui você observa que deu uma perda total. Essa pane causada lá na frente no motor, ele acabou espalhando rapidamente por todo esse veículo, que nas imagens é possível ver muita fumaça e as chamas realmente assustavam, né, quem passava por aqui na hora desse incêndio. Os bombeiros foram acionados, chegaram até o local, perceberam que não tinha ninguém ferido, que o motorista estava bem, e aí eles iniciaram esse combate às chamas e felizmente conseguiu controlar e ninguém se machucou. VV, eu cheguei por aqui mais cedo e os policiais da PRF estavam aqui, também tinham acabado de chegar e estavam iniciando essa fase de análise da situação aqui. Eles conseguiram falar com o motorista e eu presenciei o teste do bafômetro desse motorista desse ônibus e deu negativo, ou seja, tudo certo com ele por enquanto, ele não se machucou, disse que ficou assustado com a situação, mas que o ônibus está no seguro, a empresa já foi localizada, já foi também contactada por eles, já acionou aqui também um guincho que deve conduzir esse ônibus até o ponto para fazer uma análise do que aconteceu de fato, para entender qual o motivo desse incêndio. Então por aqui tudo controlado nesse momento. E eu vou te mostrar aqui, VV, o ônibus lá atrás, que é o ônibus que faz essa linha, tá? Que leva os alunos até a escola. É aquele ônibus lá atrás, ó, que deu aqui o suporte, que trouxe outros funcionários para ajudar esse motorista que estava, claro, tentando entender a situação, que estava bastante desesperado com todo esse incêndio que causou aqui neste ônibus e felizmente não atingiu nenhum outro carro, apenas danos, né, perdas materiais, ninguém se machucou. Isso realmente ajuda bastante, né, a aliviar essa tensão de agora, quase meio-dia, você imagina, né, os alunos indo para a escola, os pais em casa, achando que os filhos estão bem, tá tudo tranquilo, e de repente vem essa notícia de um ônibus pegando fogo, ônibus escolar, já tira aquela atenção, né? Você é mãe, você entende, já pensou? Você tá em casa, do nada você vê uma imagem de ônibus escolar pegando fogo, e é na linha que seu filho faz essa rota, já dá aquele desespero, né? Então você imagina só como deve ter ficado a cabeça dos pais, mas reforçando a informação, esse ônibus aqui, ele é inativo, ele não transportava nenhum aluno para as escolas, ou seja, ele estava apenas indo de uma garagem até a outra e sofreu essa pane e logo depois esse incêndio. VV, eu volto com você. Lucas, eu fiquei um pouco apreensiva aí, graças a Deus não tinha aluno e você já explicou bem que era um ônibus que não transportava mais estudantes, mas eu fiquei um pouco apreensiva com um homem que está debaixo aí do veículo. Ele está fazendo manutenção. E a gente sabe que também tem uns riscos, né? Ele é um mecânico, você chegou a conversar com ele, porque tem um risco também, a gente não sabe se esse ônibus está 100% seguro com relação ao freio aí, e ele está completamente por baixo. A gente já mostrou acidentes que a pessoa vai tentar fazer uma manutenção
e atropelada pelo próprio veículo. Ali, ó, o repórter cinematográfico que está com o Lucas Lobo, ele mostra apenas os pés. A gente não consegue ver agora na imagem, mas na imagem anterior, a gente agora consegue ver, olha ali, tem um homem lá de baixo, a gente vê os pés dele ali. Eu fiquei bem apreensiva também com relação à segurança desse homem aí. Eu não sei se ele, se pelo que você disse, não é o condutor do veículo, você já tinha conversado com o condutor, mas deve ser um mecânico da empresa, não sei se tem uma orientação aí com relação à segurança dele. PV, esse rapaz que está aqui fazendo essa condução da remoção do ônibus, ele faz parte dessa empresa que leva os ônibus até a garagem. Então ele está fazendo essa remoção. Ele é um cara experiente, ele tem a noção do que está fazendo, como você ficou aí apreensivo, é claro, é compreensível, mas esse rapaz, ele tem total instrução para fazer isso. Ele deve estar fazendo agora essa remoção desse ônibus, mas o ponto que você tentou entender, mais ou menos a imagem que está mostrando aí, é o seguinte, é porque uma das rodas ficou presa. Então, para poder fazer essa locomoção do ônibus até a garagem, para fazer essa perícia, porque tem a questão da perícia em relação à empresa, tem que destravar essa roda que ficou presa. Então agora ele está fazendo esse destravamento da roda para poder girar melhor na BR até chegar lá na empresa. Os policiais estão aqui comigo, podem falar com a gente, os policiais rodoviários. VV, vou pedir para você agora aqui, porque comigo que está aqui agora é o Gabriel, que é da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar conosco sobre essa ocorrência. Boa tarde para você. Perdão, bom dia ainda, 11h30 neste momento. A situação desse incêndio, desse ônibus, já tem uma noção da dinâmica, ou até mesmo o que aconteceu com o motorista, ele já falou com você, já prestou, assim, já tentou esclarecer o que aconteceu. Bom dia. Bom dia a todos que assistem ao SBT. Bom, Lucas, na questão da dinâmica desse fato, a gente ainda não pode ter nenhum tipo de conclusão de afirmação. Qual que é o procedimento que a Polícia Rodoviária Federal adota nesse tipo de ocorrência? A gente colhe as informações, fotos do local, imagens do veículo, faz o teste do etilômetro, aquele para detecção, para confirmar se o motorista consumiu álcool antes da direção, e tudo isso é incluído num laudo pericial de sinistro de trânsito. Esse laudo ele tem um período para ser concluído, mas o que a gente pode adiantar é que, graças a Deus, não teve nenhuma vítima nesse incêndio, nesse ônibus, um ônibus de transporte escolar, conforme a gente consultou. Então vale a gente salientar que o prejuízo aqui foi material, mas que, felizmente, nenhuma vida, tanto do motorista, né, nenhuma vida foi perdida por conta desse incêndio aqui na BR-060. Gabriel, em relação a esse ônibus aqui, por exemplo, a gente pode mostrar as imagens, porque realmente teve chamas que chamaram a atenção, assustaram pessoas aqui na BR. Acidentes como esse, né, incidentes como esse aqui, são comuns nessa época do ano ou não? O que fazer quando você observa um ônibus pegando fogo, algo do tipo, eu aciono quem, eu faço o quê? Bom, nesse caso, o que a gente recomenda ao ver um veículo de grande porte, né, sendo consumido aí pelas chamas, é que as pessoas não se aproximem e de imediato façam o quê? Acione os órgãos responsáveis tanto pela segurança viária, como o caso da Polícia Rodoviária Federal, pelo telefone 191, como também o Corpo de Bombeiros, para que contenha essas chamas. Aqui nesse sinistro, no momento que a gente chegou, as chamas já estavam controladas, mas a gente percebe que foi um incêndio de grandes proporções, como vocês podem ver. Gabriel, e em relação também à documentação desse veículo, está tudo certo? Já foi verificado se tem alguma irregularidade, se tinha a questão da manutenção, da vistoria? Está tudo certo com esse veículo? Como eu te falei, a gente não pode ter nenhum tipo de conclusão imediata, né? A gente tem um prazo para concluir esse laudo pericial. A princípio, o que a gente consultou foi a questão do licenciamento, que é o documento obrigatório para que o ônibus possa trafegar pelas vias, tanto urbanas quanto rurais. Estava ok, então isso permitia que o ônibus pudesse trafegar aqui pela BR-060. Então, realmente, é algo padrão fazer a verificação, até porque tem que entender melhor esse caso. Com certeza. Por isso que existe o laudo pericial de sinistro de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. E em relação, Gabriel, em relação a essa situação aqui, a empresa que faz a remoção é a do próprio veículo, é da garagem? Que faz a remoção desse veículo? Então, a gente precisa confirmar, por conta de que a concessionária que faz o atendimento nessa via,
ela já estava aqui, né, fez a limpeza da pista, tudo, mas a princípio cabe à empresa contratada pela dona do ônibus. A VV, que está lá no estúdio agora, perguntou sobre o rapaz que está ali fazendo essa manutenção para tentar remover esse ônibus daqui. Realmente, ele só pode girar se estiver perfeito para fazer essa remoção ou ele pode ser levado de qualquer forma? Como é que funciona isso? Não. Tem critérios que são exigidos, né, para que esse ônibus ele não represente nenhum risco para as demais pessoas que passam pela rodovia. Como, por exemplo, no caso de ser transferido, por exemplo, para a garagem dessa empresa, ele deve ser, então, embarcado num outro veículo, com todas as condições, da forma como as resoluções e a legislação de trânsito obrigam que seja feita essa remoção. Obrigado pela participação aqui ao vivo conosco. Então é isso, VV. A gente tentou esclarecer para você aqui ao vivo o que está acontecendo, até porque os policiais estavam aqui, chegaram quase que conosco, aqui no local, e realmente foram fazer essa verificação para fazer o teste do bafômetro com esse motorista, fazer a verificação do que aconteceu mais ou menos com esse ônibus aqui, para poder entender, né, essa dinâmica, para poder esclarecer e, claro, poder conduzir melhor essa perícia que deve ter a partir de agora. Eu volto com você no estúdio. Lucas, a gente vai encerrar sua participação, mas só para concluir, então não teve impacto no trânsito, né? Tudo fluindo bem por aí. Perfeito. Vou perguntar também aqui para o policial. Gabriel, em relação ao impacto no trânsito, na hora desse incidente, teve algum prejuízo, teve alguma paralisação, teve alguma questão de recondução do trânsito? Nenhuma interrupção. A via foi sinalizada pelos funcionários aqui da concessionária que administram a BR-060, então não teve nenhuma interrupção. A gente chega depois de acionado pela nossa central, que faz todo o acionamento para as ocorrências aqui da região. Deixamos a viatura ali à vista para que os motoristas que passaram após o incêndio, para que eles não tenham nenhum tipo de risco, e nós também que trabalhamos aqui na ocorrência, para que a gente não tenha nenhum risco. Obrigado pela participação. Então, esse VV, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Lucas. Agradece aí também ao Gabriel, da Polícia Rodoviária Federal, pela participação com a gente. Vamos mudar de assunto?